Meus queridos, hoje nós trouxemos um tema aqui para a igreja, para compartilhar com vocês, e é dentro daquele principal que a gente está já ministrando aos domingos, começou na ceia, né? Falando de reconstrução. E esse é um tema com propósito, porque reconstruir sugere que algo foi afetado, foi destruído. Então, essa é a vida de todo servo de Deus. Altos e baixos, momentos de abalos, crises, circunstâncias das mais adversas. E por isso nós estamos desenvolvendo uma temática dessa envergadura, que não dá para ser só um sermão de púlpito, mas sim uma ministração para a igreja, para que a gente possa aplicar. Inclusive, associada a ela, nós estamos colocando também na quinta-feira, no momento de intercessão, para contextualizar na oração, porque reconstruir requer intercessão, requer também uma vida de oração, como falamos na quinta-feira sobre a intercessão, que é o que ajuda a reconstruir, né? Quando nós começamos, nós nos baseamos ali aquele episódio de Neemias, quando Neemias soube da notícia da destruição dos muros de Jerusalém, por desobediência do povo, a invasão babilônica, e então Neemias ora, intercede imediatamente, entendendo que aquilo foi um juízo de Deus. Ele ora, ele jejua, e ele numa situação muito boa, ele estava no palácio do imperador, mas ele diz: Senhor, perdoa os nossos pecados, porque foi nós que erramos, pecamos contra o Senhor. E nós então estamos desenvolvendo, diante de uma circunstância como essa, temos as adversidades, as circunstâncias desfavoráveis, que são mesmo dentro de um contexto que vivemos, né? Mas mesmo assim, querido, não podemos tirar o lado espiritual da questão, seja por contra-ataque satânico, seja por desobediência a Deus. E o mundo hoje, ele está muito propenso à desobediência, viver a sua própria intensidade como ser humano. Isso é uma agressão ao propósito de Deus, é fugir daquilo que Deus traçou para nós. Consequências vêm. Nós vimos no domingo passado, falamos um pouco daquela criptonita, né? Falando um pouco da força que é roubada, né? Como o inimigo usa meios para roubar a nossa força, comparando com o super-homem, que o super-homem não é aquele lá da história em quadrinho, dos vídeos aí, dos filmes. Super-homem é nós, não é, irmão? Somos mais do que vencedores, né? Temos poder de Deus sobre a nossa vida com o dunamis, amém? Amém. Será que a criptonita chegou aqui hoje? A criptonita era aquela pedra que tirava a força do super-homem, né? Então assim acontece. Irmãos, resumindo, tem uma criptonita para o servo de Deus não ter força. Pecado. Precisa ir muito além. Nós já pregamos aqui domingo vários fatores, né, que roubam a força de um servo de Deus. Pode ficar religião, pode ficar uma série de costumes, mas força, unção, autoridade, vida espiritual não tem. Por quê? Porque foi roubado. Então existe estratégia, existem meios que são feitos para roubar a nossa força, roubar a nossa paz, roubar a nossa fé, roubar a nossa comunhão, sabe? Tirar o nosso relacionamento com Deus. São muitas as formas usadas. Então, do super-homem era a criptonita. A nossa criptonita é aquela que está aí, colocada diante de nós, nossos olhos no mundo. Hoje nós queremos continuar falando de que essa fase de desconstrução, fase que vem mesmo ao nosso encontro para trazer destruição, né? Destruição e derrota. Então hoje nós vamos falar, né? Fazendo da dor, é o nosso tema, fazendo da dor uma oportunidade de recomeço, amém? Você pode falar comigo para fixar, porque só isso já é uma pregação. Diga: fazendo da dor uma oportunidade de recomeço. Vamos localizar isso. Jó capítulo 14.
Iremos ler a partir do versículo 7. O livro do Jó, este homem que por si só já é uma história de enfrentamento. A partir do versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, diga comigo agora: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Observe que texto profundo, parece impossível de acontecer. Então, na verdade, Jó estava aqui falando nada mais nada menos do que ele mesmo, a vida dele, a história dele, o milagre dele. E nós queremos contextualizar isso dentro de um princípio geral para o povo de Deus, fazendo da dor uma oportunidade de recomeço. Essa árvore, ela era frondosa, ela era bonita, ela foi cortada, mas ele diz que há uma esperança para a árvore, mesmo quando cortada, se ela tiver o cheiro das águas. Olha, irmão, isso é tão desafiador, mesmo que a raiz esteja ali seca, né? Uma coisa bem complicada de entender pelo princípio da botânica. Aqui é no princípio do milagre, do sobrenatural de Deus. No Salmo 1, Davi diz que as árvores que elas encontram junto a ribeiro de águas darão fruto na estação própria. Mas é uma árvore, está num ribeiro de águas, né? Então ela dá fruto, as suas folhas não caem, né? E dá de estação em estação ela dá o seu fruto. Mas aqui é totalmente diferente. Uma árvore cortada, totalmente cortada, e ao cheiro das águas. Aqui ele vem mostrar para nós uma realidade que nós não podemos deixar de admitir, irmãos. Nós podemos passar crises, sofrer derrota. Esta palavra para o povo de Deus é uma palavra estigmatizada. A pessoa não admite por uma questão assim, sabe, de frase de efeito, por a questão de um pensamento incorreto. Imagina a derrota, é porque eu não sou crente. Nós vamos ver o quanto de pessoas que foram derrotadas na Bíblia, mas uma derrota que se transformou numa grande oportunidade, uma derrota que trouxe uma dor inexplicável, uma derrota que durou muito tempo, mas se transformou numa grande oportunidade para um recomeço, para mudar uma história, para fazer uma diferença. Quando uma pessoa sofre uma derrota, uma crise, uma situação dessa que vem para destruir, sabe, uma intervenção totalmente contrária, então a pessoa é levada a uma oportunidade de se reposicionar, de refletir, de analisar e de tomar uma atitude, fazer uma decisão certa, saber o que aquilo significa, então aproveitar tudo aquilo para rever. Se a pessoa, diante de uma intervenção dessa, continuar fazendo as mesmas coisas do seu passado, está fadado a continuar derrotado. Mas quando nós usamos de uma situação de caos, de derrota, até de fracasso, sabe, da maior adversidade, mas nós fazemos daquilo um instrumento para que nós possamos, na verdade, termos outra oportunidade, ou coisas maiores possam acontecer em nossa vida, então aí há sim uma ação sobrenatural. A gente vai ver isso como é clássico de Deus, na palavra de Deus e também na história do povo de Deus, porque Deus, Ele permite
situações para nos trazer uma mensagem. Às vezes é da sua própria soberania, às vezes é consequência de nossos próprios atos. Como a gente compartilhava agora há pouco com o irmão Hinaldo, e dizia que Israel, ele colheu muito juízo pelas suas próprias ações. Sofreu cativeiro, esta destruição que é a inspiração do tema, que foi exatamente a invasão do Império Babilônico, foi por causa do pecado, da quebra de aliança. Mas Deus trouxe Israel para ser uma nação referencial, para ser exatamente luz para a terra, como é hoje também a igreja. Mas Israel fracassou, e então Deus permitiu que derrotas, porque Deus fez Israel ganhar exércitos incontáveis, somente pelo seu poder, pela sua unção, pela sua autoridade, pela sua ordem. Usava homens, não é, que não sabiam nem guerrear, mas derrotavam, sabe, irmãos, exércitos fortíssimos. Um dos primeiros logo foi os filisteus, né? Amaleque se levantou contra Israel no começo, quando estava vindo para o deserto. Aquele povo não sabia nem brigar, não tinha nem arma, mas era tudo na base do poder de Deus. Mas Deus permitiu depois que isso acontecesse por conta da consequência dos seus atos. Então o que Deus chamava Israel? Uma reflexão. Vocês podem começar tudo de novo, vocês têm uma oportunidade de mudar a história. Então por isso os profetas anunciavam a palavra e assim traziam a mensagem de Deus. Queridos, e assim, se você for ver de capa a capa na Bíblia, esse vai ser um fato contínuo, diferente de que muita gente está sendo enganado por aí em fake news do púlpito, de que na verdade tudo é um mar de rosa, é um sonho, é apenas frases bonitas. Querido, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, para estabelecer um propósito na sua vida, você vai ter que comer do amargo para poder saborear do mel. Você vai precisar passar por experiências profundas, porque Deus não está olhando, não é para o teu mês seguinte, para o ano seguinte, Ele está olhando para a tua eternidade, para a sua eternidade. Ele não está pensando na tua programação pessoal, Ele não está pensando na tua agenda pessoal, Ele está pensando na agenda eterna que Ele tem para a sua vida. Então Deus, Ele começa a nos fazer refletir sobre isso. Como uma dor, como uma derrota, como um fracasso, se transforma então uma oportunidade de eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais usada por Deus. Sim, queridos, é o que diz o texto. Uma árvore cortada, ela precisa do cheiro das águas. Pode estar ali, já pode estar com até a raiz seca, sabe? Pode alguém dizer, não tem mais jeito. E o diabo é o primeiro que diz, é o fim, acabou, não tem mais saída. Mas Deus diz, eu tenho ainda uma resposta para a sua vida. Eu tenho ainda o cheiro das águas para te fazer mudar, para fazer brotar, para fazer a diferença. Isso pode acontecer lá numa família, pode acontecer, sabe, querido, na saúde de uma pessoa, pode acontecer na história da vida de uma pessoa. Deus muda o quadro geral quando alguém dizia, não tem mais jeito. O diabo, ele é expert em mandar mensagens de derrota, porque ele é o derrotado. Ele é o derrotado. O principal dos derrotados é Satanás. Quem mais experimentou a presença de Deus, mas repudiou, rejeitou e foi derrotado, expulso. E ele então passa a mensagem de derrota. Quem mais passa a mensagem de derrota? A pessoa passa uma crise, ele sopra lá no ouvido e começa a dizer, olha, não vai ter jeito desse não. Está vendo o que estão fazendo contigo? Olha isso. E ele começa a soprar e colocar no coração, sabe, um sentimento de derrota, na mente, um pensamento de derrota, sabe? Aquela pessoa começa a perder sonhos, aquela pessoa começa a mudar planos, porque é isso que ele quer. Ele é exatamente aquele que quer usar a derrota para fazer a desgraça na pessoa. Mas Deus é o expert em transformar derrotas, fracassos, dores em grandes milagres, em grandes bênçãos. Mas sempre vai depender, irmão, de como nós agimos diante dessas circunstâncias. Nós vimos aqui na experiência de Jó, e Jó é um exemplo já conhecido, e nós sabemos o quanto que Jó é essa referência para nós. Mas eu vou pegar um exemplo bem simples, vários exemplos.
Eu quero compartilhar com os irmãos o exemplo daqueles 2 ladrões que estavam do lado de Jesus. O primeiro ladrão e o segundo ladrão. 2 oportunidades ali, bem do ladinho de Jesus. 2 malfeitores. O primeiro ladrão começa então a dizer: mas tu, que se diz o Cristo, que fez isso, e começou assim de uma forma arrogante, exigir do Senhor que mudasse a situação dele. Então desce da tua cruz, te salva, salva nós também. Ele até tinha um pensamento de salvação, ele até queria ser livre daquela condenação, mas ele queria usar Jesus para mudar a sua situação. Esse é o primeiro ladrão, irmãos. Essa é a figura das pessoas que querem até Jesus, mas querem um Jesus só para mudar a sua situação, só para tirar a sua dor transitória, só para tirar, sabe, aquele momento de angústia. Foi o que o primeiro ladrão falou. Existe agora o segundo ladrão. O segundo ladrão repreendeu o seu colega de trabalho, que estava ali. Tu não temes a Deus? De uma forma temerosa, ele falou da história de Jesus. Este homem é justo. Este homem estava pregando a palavra, não está aqui porque ele merece. Nós 2 estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque nós fizemos o que é errado, merecemos esta pena. Mas esse justo não merece nada. Jesus está ouvindo tudo isso, irmãos, está ouvindo os 2. E depois aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, meu irmão, aquele segundo ladrão soube aproveitar a sua oportunidade em momento de grande dor. Naquele momento ali, aquele primeiro ladrão não soube aproveitar, mas aquele segundo ladrão soube aproveitar. Não conseguiu aproveitar aqui na terra, mas ele inaugurou com Jesus o paraíso. O Senhor disse para ele: hoje você estarás comigo no paraíso. Aquela oportunidade, diante de uma grande dor, ele não justificou o seu estado, ele não disse que não era merecedor, ele não se vitimou. Por que está fazendo isso? Eu não deveria estar aqui. Não, ele disse: nós merecemos, nós estamos aqui. A pena é justa. Senhor, mas te compadece de mim, tem misericórdia. E o Senhor então olhou e respondeu a ele. O primeiro não teve nem resposta de Jesus, porque Deus nem fala, irmãos, quem vem com arrogância com o Senhor. Então ali o Senhor nem deu atenção para ele. Mas o segundo recebeu uma palavra: hoje você vai estar comigo no paraíso. Há momentos, queridos, que nós não sabemos aproveitar uma oportunidade de grande dor, de sofrimento, sabe, de tragédia. Só sabemos lamentar, apontar, mostrar os defeitos, acusar, reclamar e fazer de tudo para que Deus somente mude aquela circunstância. Não é porque eu quero viver com Deus. Aquele homem queria viver um relacionamento com Deus, ele queria ter intensidade com Deus. Outros só querem uma mudança circunstancial na sua vida. Então nós não sabemos às vezes aproveitar, sabe, queridos, momentos como este, que pode trazer uma grande mudança em nossa vida. Às vezes uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise de saúde, uma crise onde as pessoas te rejeitam, é uma grande oportunidade para você crescer no degrau com Deus. Porque ali você vai, sabe fazer o quê? Entender o que Davi disse: eu vou olhar para todos os montes, os seus tamanhos, a sua força que estão ao meu redor, mas nenhum deles vai me dar socorro. Meu socorro virá somente do Senhor. Quando nós fazemos desta dor uma oportunidade para recomeçar, muitas coisas que nós fazemos e pensávamos estar certo, está errado, está nos levando de mal a pior, está nos trazendo uma consciência errada do propósito de Deus. Então uma situação de crise como essa nos faz repensar e aproveitar uma nova oportunidade. E nas grandes dores, nas grandes tragédias,
irmãos, também pode vir os grandes milagres. Eu vou citar assim, espontaneamente, alguns só para os irmãos lembrar, que é tão conhecido, mas reflexões poderosas para nós. Vamos agora visitar o nosso querido irmão José, lá dentro daquele poço, daquela cisterna. Imagine aquele José, que estava sendo excluído, rejeitado pelos seus irmãos, sendo ali colocado com a intenção de ser morto, de matarem ele. Um intermediou e não foi possível. Aí então botaram para vender ele lá como escravo para o Egito. Naquele momento, dentro daquela cisterna, imagine como o diabo não falou no coração. Viu aí, teus irmãos? Dizem que são filhos de patriarca. Viu o que acontece contigo? Vai lá você morrer, acaba com tua vida. Mas essa foi a voz de Satanás. Mas José ouviu a voz de Deus: eu tenho um futuro para a tua vida. Eu tenho algo grande a acontecer com você. Da cisterna, ali José, ele conseguiu, né? Dá para a gente ver o resultado da vida dele. E José então se tornou aquele homem que nós conhecemos, passando por uma prisão, porque não parou da cisterna, recebeu o colarim de escravo, não é? E depois de escravo, recebe as algemas de prisioneiro. Muitos anos da vida de José foi numa derrota, foi num fracasso, descendente do patriarca Abraão, homem que não pecava, mas ali estava abrindo oportunidade para aquele homem se transformar, sabe, numa experiência viva e milagrosa da ação de Deus aqui na terra. Ele viu a oportunidade, e aí ele falou isto ao faraó. Faraó foi impactado e mudou toda a história do mundo, José. Assim nós vemos um Moisés, o homem que já tinha perdido os sonhos da sua vida, o grande arquiteto do Egito, braço direito do seu pai, Ramsés. Aquele homem era ali o arquiteto de tudo, príncipe para se tornar herdeiro e sucessor. Mas um dia, por ser descoberto hebreu e também defender um hebreu, ele então foi rejeitado, expulso do seu habitat. E Moisés então ficou no deserto, não foi alguns dias não, foi 40 anos no deserto, esqueceu toda aquela realeza que ele conviveu, que ele se desenvolveu, desde o berço, desde os seus primeiros dias de nascido, vivendo num palácio, foi jogado no deserto, o mesmo tanto que ele viveu no palácio, estava no deserto 40 anos também, que ele foi expulso do palácio com 40 anos, e ali naquele deserto, irmãos, o que ele tinha era um pouquinho de ovelhas para cuidar, mas ali se traçava um novo plano, uma nova oportunidade. Moisés não se contaminou com outras coisas não, Moisés esperou, irmãos, estava ali quando de repente uma chama, uma sarça desceu naquele monte, trazendo uma esperança. Olha aí o cheiro das águas, chegando numa árvore cortada, irmãos. Está observando? Vocês estão observando aí o cheiro das águas? Sabe, uma árvore cortada. O cheiro das águas é Deus, é o agir de Deus, é a intervenção de Deus. Veio numa sarça, falou com Moisés. E aí então Moisés recebe esta providência divina na sua vida e muda também a sua história. E assim nós podemos olhar diversos outros exemplos, né? Nós observamos o exemplo de Daniel, aqueles jovens hebreus ali jogados em fornalha, em cova. A gente observa como estes homens viveram também as suas frustrações, seus momentos de decisão. E nós aprendemos com estas pessoas uma coisa, né? Nós aprendemos que nós somos suscetíveis e podemos passar por grandes frustrações e grandes dores e grande derrota na nossa vida. O que fazemos com ela? O que você está fazendo com a sua dor, com a sua frustração? O que nós somos capazes de fazer no momento de dor? Olha, o José lá no fundo da cisterna sobre entender aquilo tudo. Muitas das vezes nós entramos no fundo do poço.
E às vezes até percebemos que o poço já não tem mais nem fundo, de tão difícil que a situação fica. Mas, querido, nós estamos conversando aqui a respeito de um Deus que muda qualquer circunstância, por causa do propósito dele com a nossa vida. Se nós deixarmos de entender quem é o Deus a qual nós servimos, não aquele Deus que é para nos servir, mas o Deus a quem nós servimos, se nós entendermos isto, nós vamos ter uma coisa, algo fundamental em nossa vida chamado fé. A fé de que tudo pode ser mudado pelo poder de Deus. A esperança para uma árvore cortada, porque o cheiro das águas podem fazer brotar os seus rebentos. Amém? Esperança é fé. Essa árvore não é a árvore em si, mas somos nós que precisamos viver em fé, andar em fé, testemunhar a nossa fé diante dos cortes, das frustrações, das derrotas, sabe, das situações mais difíceis e complexas. Dure um mês, dure um ano, dure 10 anos, ao cheiro das águas. Há um poder sobrenatural sobre a minha vida, mesmo quando eu estou cortado. Há aquele que está dizendo: eu sei a hora de cada coisa, eu sei quem é você, eu governo a sua vida. E nós dizemos: sim, Senhor. Como disse Jó, eu nasci nu, e aqui, assim como eu nasci, eu também perdi tudo. Deus me deu, Deus o tomou, seja feita a vontade do Senhor. Amados, a igreja é o instrumento de Deus para uma humanidade que está sem entender essa linguagem. O que eu prego aqui para vocês, vocês podem conhecer pela linguagem da fé. Se você for falar isso para o homem que está lá no mundo, ele não vai entender, porque lá não existe linguagem da fé. A linguagem da dependência de Deus, a linguagem de confiar num Deus quando tudo está diferente do que nós planejamos, quando tudo está diferente do que nós queremos, quando tudo acontece diante da nossa vista, mas nós cremos naquilo que está lá no céu, que ainda não se materializou, mas cremos que pela fé irá se materializar. Isto é um povo que anda por fé, não pelas circunstâncias. Então esse texto nos arremete exatamente para a vida de fé, para uma vida que nos faz crer, não de forma superficial ou circunstancial. Sabe, queridos, nós estamos vivendo a superficialidade em nossos dias. Cristãos superficiais, pessoas que não podem sofrer uma ofensa, pessoas que não podem ser desagradadas, pessoas que não podem ter uma tristeza, pessoas que não podem passar por um tipo de restrição. Meu Deus, o que você faz na hora da tua dor? O que nós estamos vendo aqui, muito mais além, é que nós temos que usar de nossas dores uma grande oportunidade para crescer mais em Deus e permitir, deixar que Deus flua o seu propósito, porque eu tenho uma escolha a fazer. A dor, irmãos, ela nos leva a tomar decisões baseadas em sentimentos, em emoções. A dor, a frustração, a tragédia, sabe, a rejeição, nos estimulam a tomar decisões, tomar atitudes baseadas em sensações, em emoções, em sentimentos. Aí está o perigo de fazermos coisas erradas, porque a inclinação da alma é morte, só a inclinação do espírito é vida e paz. Então quando nós passamos por uma circunstância e aí fazemos um juízo daquilo e achamos que aquilo tudo então me leva agora a fazer uma ação de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, em qualquer circunstância da nossa vida, seja familiar, financeira, física, da saúde, relacional, se eu me levar por essas sensações, eu posso simplesmente abortar o projeto de Deus na minha vida. Agora, quando eu entro na dependência de Deus, mesmo como árvore cortada,
eu tenho que clamar pelo cheiro das águas. Senhor, não precisa muito, basta o cheiro das águas. Milagre acontece. Vai chegar a provisão de Deus. Esta palavra para nós, eu experimentei muito disso, irmãos, em muitas circunstâncias. Mas eu quero canalizar isso para um dia que está ficando muito complicado para você ser cristão, para nós sermos cristãos. Porque nós estamos sendo empurrados a olhar somente com os olhos naturais, a agir com sentimentos e emoções, a pensar com o pensamento de maioria, quando na verdade a maioria está sendo conduzida hoje, literalmente representando a porta larga. Tudo isso tem que ser filtrado em nossa vida, temos que entrar numa dependência contínua, e isso só vai ser possível para que numa hora dessa, eu faça como Neemias e outros homens de Deus fizeram, Davi e outros homens de Deus fizeram, é quando eu entro, neste momento, eu começo a entrar neste processo de dependência, orando, entrando no sobrenatural, através da adoração, limpando o meu coração, limpando a minha mente, limpando todo o resíduo satânico que vem nessas horas sobre mim. E nós temos então que deixar o Espírito Santo de Deus como este rio, como este oceano, não só ser um cheiro de água, mas ser o próprio rio da vida de Deus em nós. Vai mudar qualquer estado. A circunstância vai ser transformada. De árvore cortada para árvore com rebentos florescentes, pela intervenção de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos ter uma vida que possa canalizar isso. E eu já estou concluindo para dizer que quando nós andamos por aquilo que vemos, pelas sensações do nosso coração, é porque eu não estou mais procurando Deus. Eu posso estar até procurando igreja, mas Deus eu não estou mais procurando nem buscando, não é? Para achá-lo na intimidade. Não, eu estou somente buscando com os meus olhos, buscando com os meus pensamentos e buscando com as minhas sensações, porque isso para mim já me basta. Uma circunstância adversa que nós estamos a enfrentar como povo de Deus, como igreja, como filhos de Deus, que tem a imagem de Deus, que temos, sabe, o respaldo de Deus para tirar pessoas de situações trágicas de vida, mas olhando para nós precisamos experimentar as tragédias da vida, para levar o testemunho também dos milagres de Deus em nossa vida. É dessa forma que nós iremos então cantar o hino da vitória, não é? Cantar o hino da vitória, o cântico da vitória, como diz o apóstolo Paulo, é o cântico de quem enfrentou, sabe, irmãos, momentos de morte, sabe, momentos de dificuldade. Então, tudo o que nós estamos a fazer é para que nós possamos, na verdade, compreender que cada dia mais nós podemos enfrentar circunstâncias difíceis, provações, sabe, pessoas que venham a te rejeitar, a fazer descaso de você. Você pode passar por momentos dos mais difíceis, mas o que não pode acontecer é que você saia do cheiro das águas, sabe, que a sua fé perca a intensidade, que as emoções do teu coração e as sensações que vêm da tua mente não possam induzir a sua vida, mas entrar em total dependência de Deus, aguardando pelo sim de Deus, pela resposta de Deus. Fazendo tudo isso, nós seremos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. O tempo é de Deus. Deus é Deus em todo o tempo. Amém, irmãos? Você crê nisso? Esta palavra é para entender que o nosso Deus é ilimitado, mas Ele tem, exatamente, Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E assim nós precisamos compreender isto em nossa vida. Faça uma reflexão, faça uma avaliação sobre esse projeto de Deus.
que está precisando ser reconstruído na sua vida? O que na verdade pode estar causando uma insatisfação, uma dor na sua vida? O que pode estar vindo, sabe, de lembranças negativas na sua mente? E é outro ponto que o inimigo usa. É a pessoa que fica preso ao passado. A pessoa que fica preso em situações do seu passado. Ele fica ali mesmo preso. Ele não consegue deixar as coisas que para trás devem estar. Ele não consegue avançar. Como diz Paulo. Então, um dos segredos é eu saber superar tudo isso. Tomando uma atitude. Dessas coisas que para trás ficam, não é? Essas coisas do passado. Coisas que atrapalham, que amarram, que mantêm a pessoa presa. Então pense realmente, algum fato, algum episódio, alguma coisa que te traz angústia, alguma coisa que está mexendo com a tua cabeça, alguma situação que até te causa até dor, ou está querendo mudar a tua direção de vida, fazendo você até se precipitar. Sabe, queridos, o segredo desta pregação é a dependência contínua de Deus, mesmo se a árvore estiver cortada. É confiar que não só tem um cheiro de água, mas tem um rio que emana lá do trono de Deus. Existe um poder sobrenatural que na hora ele vai se manifestar e também vai fazer como ele quer. É como Deus quer, não é como nós queremos. Então o segredo de uma vida piedosa, de uma vida cristã, de uma vida de um servo de Deus autêntico, que será autenticado no arrebatamento, é quando ele faz esse exercício de fé, irmãos, não exercício somente de visitas à sua congregação, mas é o desafio que Deus está chamando, não é? Para que nós possamos contribuir para este mundo que está aí morrendo, que está ficando atormentado, não sabe mais o que fazer, está perdendo a esperança, não tem direção de nada. Eu, servo de Deus, um cristão, tenho que saber dar resposta para ele. Não é levar para ele uma frase perfeita, citar um texto da Bíblia isolado que é a resposta para ele, não. Eu tenho que citar o contexto bíblico e também o propósito eterno de Deus para a vida dele, levando a partir da minha experiência pessoal, a partir das minhas lutas e vitórias e também das minhas derrotas e dos meus fracassos como experiência de vida, porque não são somente as minhas lutas e vitórias que falam, mas as minhas derrotas e os meus fracassos são testemunhos, porque muitas das minhas derrotas e muitas das nossas derrotas foi Deus nos ensinando a vencer. Amém, queridos? É o fogo refinador de Deus em nossa vida. Por isso, amados, tenhamos esse entendimento de viver mais intensamente. Se esta fé, ela for tirada, esta fé intensa, bíblica, cristã, a fé do reino, a fé que é alimentada pela palavra, a fé que é alimentada pela oração, a fé que é alimentada pelo relacionamento verdadeiro com Deus, se ela for tirada, não sobra mais nenhuma esperança. Por isso que o mundo está sem esperança. Não sobra mais esperança, porque vai ficar só o quê? O que você vê, o que você sente e o que você pensa, só isso vai sobrar, porque não tem mais a fé bíblica, cristã, e só é renovada pela palavra de Deus, pela leitura sacrossanta da Bíblia, por tempo reservado para oração e relacionamento com Deus, por disposição intencional de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, acima da minha vontade, quebrando esse egocentrismo que permeia, que domina, com uma opressão tal que eu preciso ser satisfeito para concordar. E é isso que, irmãos, Deus permite uma tragédia, até mesmo um corte, até mesmo uma situação difícil, para que eu possa depender mais dele, sair das minhas emoções pessoais e possa refletir: Senhor, o que queres falar comigo?
e crescer num nível maior para me transformar em um milagre de Deus, como José, como Moisés, como Daniel, que foram importantes naquele governo babilônico, assim como outros homens, não é? O próprio Jó, que é o livro-texto que nós pregamos aqui hoje, o rei Davi, então, nem se diz, pessoas do Novo Testamento, que também viveram intensamente isso, numa dependência de Deus, passando por circunstâncias das mais adversas, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, meus queridos? Que essa palavra nos edifique, que esta palavra nos inspire, e que esta palavra nos ajude a vivermos mais intensamente com Deus. A nossa preocupação é essa, de cada domingo, cada dia, ao compartilharmos a palavra de Deus, não uma palavra que você seja acostumado a ouvir. Por isso esta palavra ela é temática, porque nós estamos falando para uma reconstrução de vida, para que as vidas sejam reconstruídas da forma como Deus usa para reconstruir, da forma como Deus quer dar oportunidade. Quando Neemias fez aquele processo todo, não pense que foi uma coisa simples, não pense que reconstruir é fácil, não pense que você enfrentar esse momento de dor é fácil, não, mas se tem a mão de Deus, tudo vai ter um resultado maravilhoso, porque Deus está agindo. Agora, na decisão, na atitude que a pessoa faz, na oportunidade que ela tem para fazer uma escolha, para tomar uma decisão, se ela fizer baseada em si, ela vai errar. Se ela se fizer baseada nos propósitos de Deus, ela vai acertar. Então, meus amados, tudo isso é muito simples de resolver. Eu só consigo fazer de acordo com a vontade de Deus se eu tiver esta fé intencional, porque vai ser revelada a mim de uma forma indiscutível. Indiscutível. Não é a minha afirmação, não é a minha capacidade de explicação, não é a minha capacidade de argumentação. É uma fé diferente que vai contra a minha própria percepção, porque a fé não é minha, a fé é um dom de Deus, e ela não se alicerça nos meus anseios, na minha forma de entender, ela só se alicerça no poder da palavra de Deus, nessa espada viva. E se nós negligenciarmos esta palavra, negligenciamos a salvação. Se nós negligenciarmos esta palavra, negligenciamos também a oração. E se nós negligenciarmos tudo isso, nós negligenciamos o próprio Deus. Sobram estruturas, sobram coisas materiais, sobram coisas visíveis, mas as reais é as que estão dentro do nosso coração. Amém? Então não fique triste por conta de uma crise, não fique triste por conta de uma dor, não fique triste ou desanime ou pare a caminhada porque algo está ficando complicado, mesmo com essa onda geral e mundial. E para finalizar mesmo, queremos dizer que para o mundo não espere melhorias, porque nós estamos vivendo uma crise que precede o começo do fim. O começo do fim. E o começo do fim é uma preparação para um governo satânico, porque o governo da graça de Deus pelo Espírito Santo está chegando ao fim. Então não pense que tudo que está acontecendo, vacinas que não dão certo, uma coisa que está sendo agora é o Covid-19, outras que virão, tudo é para preparar para um momento. Isso está preparando. Você está pensando que isso aí é uma coisa comum, um negócio mundial, envolvendo todo o planeta e se preparando para outras? Isso é a preparação do governo satânico. Nós estamos terminando o nosso momento. Amém? Então, que você possa entender isso. Você pode ser chalpiscado, você pode sim ser acometido de grandes e grandes provações que virão a este mundo. Juízo já premeditado, já profético na palavra. E que a igreja vai passar pelos princípios das dores. Ela não vai passar pelas dores, as de fato, que é a da grande tribulação, incomparáveis. Mas o princípio, que agora podemos dizer que nós estamos no prefácio da introdução dos princípios das dores. Tem muita coisa para acontecer, por isso temos que estar de pé na presença do Filho do Homem, enfrentando e agora sendo mais fiéis, mais servos autênticos, mais prontos para a batalha, porque muita gente vai depender de mim e de você. Muita gente vai depender do reino de Deus para poder sair da tomada do inferno, porque o inferno está tomando, irmãos, está terminando o tempo da graça. O inferno está tomando corações, né? A mídia está dominando,
igrejas que estão aí assumindo uma postura equivocada de pregar o evangelho, também estão contribuindo com o inferno. Lastimamente nós falamos isso, porque não se prega, quando não se prega a cruz de Cristo, estamos pregando um Cristo sem cruz, e isto é terrível. Quando eu pregar para você um caminho mais fácil, que foi aquele que Jesus nem os apóstolos pregaram, é porque eu estou levando você a uma heresia e dizendo para você: olha, entre pela porta larga, porque vai ser bem melhor para você degustar. E eu estou dizendo, mas também você não vai entrar no céu. Mas também você não vai entrar no céu, você vai depois parar no beleléu. Ele não diz esse final, mas na verdade com as suas ações, porque não tem coragem de pregar aquilo que o profeta tem que pregar, e aí começam a dar palavras que são cantiga de niná, não confrontam os corações errados, não fazem aquilo que Deus manda fazer, porque nós não estamos a nosso serviço, mas a serviço de Deus, e a serviço de Deus precisamos cuidar do reino de Deus. Amém? Convido você a ficar de pé nesta hora e agradecer por esta palavra que o Espírito Santo nos concede, e que nos faça exatamente instrumento dele neste momento de crise que o mundo passa, e também nas nossas crises pessoais.